Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Bem-vindos a mais um Papo Furado, quadro aqui do Caldeirão, onde vocês mandam as perguntas, dúvidas de vocês sobre Harry Potter lá no meu Instagram e eu venho aqui responder. Então se você quiser participar do próximo Papo Furado, vai lá, me segue no Instagram, fica de olho quando que eu vou fazer lá a postagem para as perguntas para estarem no próximo vídeo, beleza? A primeira pergunta é da Adriele Amadeu e ela pergunta: por ter medo da morte, o Voldemort não teria virado um fantasma em Hogwarts? Não, Adriele, não, porque não basta só ter medo da morte, você precisa querer ficar, você precisa querer não morrer durante a morte. No momento em que você está morrendo, você tem que ter um medo absurdo e não querer ir, e aí você acaba ficando preso, uma impressão sua acaba ficando presa à terra. Isso não poderia acontecer com Voldemort porque, ele era muito arrogante ao ponto de querer ficar como um fantasma na terra. 2, a alma dele estava toda fragmentada, toda destruída, então não tinha como ele ficar como um fantasma. A próxima pergunta é da Laísa Frank. Ela perguntou se um animago pode passar tempo indeterminado na forma de animal e se tem regras sobre isso. Laísa, pode. O Pettigrew fica lá 12 anos na forma de rato lá, disfarçado como Perebas, e fica de boa. A única coisa é que, assim, quanto mais tempo o bruxo, que é um animago, ficar na forma animal, ele começa a pegar as manias e costumes daquele animal. Por exemplo, o Pettigrew, quando ele volta, né, à forma humana, ele fica assim, com a mão, igual um ratinho fica mesmo, porque o bruxo acaba pegando os trejeitos do bicho e também alguns hábitos alimentares, enfim. No mais, é só isso mesmo. A próxima pergunta é da Natasha Barreto e ela perguntou por que no quarto livro o falso Moody não transforma qualquer objeto em chave de portal. Por que, Natasha? Porque é o seguinte, o plano era que o Harry encontrasse com o Voldemort durante uma tarefa do torneio Tribruxo e então fazer com que a morte do Harry parecesse um acidente. Por isso que o Voldemort acaba ficando muito puto quando o Harry consegue escapar, porque o plano dele de ficar por baixo dos panos acaba indo por água abaixo. Então por isso que eles fazem tudo ali muqueado, tudo tranquilinho, tudo por baixo dos panos, porque o Voldemort, o plano dele nunca foi, pá, tô aqui, rapaziada. Sempre foi uma parada por baixo dos panos mesmo. Por isso que ele toma o Ministério da Magia usando funcionários do Ministério da Magia, com Maldição Impérios depois, né, mais tarde. Então é por isso, se o falso Alastor transformasse qualquer objeto em chave de portal e levasse o Harry lá até o Voldemort, então as pessoas iriam perceber, iria dar ruim, e aí não era o plano do Voldemort. O meu amigo Iago, que faz parte do Ascendio, que é um fã-clube de Harry Potter, que é um muito querido e o dono da loja Ocus Pocus, que faz varinhas muito boas, as melhores varinhas do Brasil, inclusive, do mundo, porque ele faz personalizadinho muito bom. Ele pegou e perguntou quem ficou com a varinha de Voldemort depois que ele acabou explodindo lá na casa dos Potter. Iago, se você, que é fera em Harry Potter, não sabe, eu vou saber. Na real, mano, a minha teoria é de que o Rabicho correu com a varinha dali, tá ligado? Que o Rabicho esteve ali e saiu com a varinha dali, não sei. Porque depois quem entrega a varinha pra ele é o Rabicho, né? A underline Sheila Ruth, ou Sheila Ruth, underline, perguntou como que Hogwarts sabe todas as crianças feiticeiras de 11 anos para poder enviar cartas para todas. Sheila, o que acontece é que em Hogwarts existe um livro de admissão e uma pena de aceitação, ou uma pena de aceitação em um livro de admissão, que quando uma criança tem um manifesto de magia, quando uma criança manifesta magia, essa pena sai do tinteiro e escreve o nome dela nesse livro. Então a criança já tá matriculada em Hogwarts. É assim que eles sabem como que tem tantas crianças bruxas, porque tem essa pena e esse livro lá, Encantados, que foram encantados pelos próprios fundadores de Hogwarts. A próxima pergunta é da Volta na Amanda, ou Amanda Voltan, eu acho. Não sei se esse é seu nome. Como bruxos tipo a Hermione, que tinham os pais trouxas, têm dinheiro para comprar o material de Hogwarts? Acontece que os trouxas, nesse caso, quando são pais, né, de bruxos, quando são bruxos nascidos trouxas e os pais naturalmente são trouxas, não tem contato com a magia, os pais podem ir até o banco, podem ir até o beco diagonal e podem trocar o dinheiro trouxa, no caso deles a libra, pelo galeão, pelo dinheiro bruxo. É normal isso.
isso pode. O Gustavo de Carvalho perguntou como a Lilian foi pra Hogwarts. De trem. O Thiago Lobo 35 perguntou por que o Sirius não pegou licantropia quando ele foi atacado pelo Lupin. Thiago, suspeito eu que por estar sob sua forma animago, o Sirius acaba não contraindo a licantropia. E também porque o Lupin não morde ele, né? Ele só dá tipo umas patadas e dá umas arranhadinhas. E assim, se o próprio Gil Weasley mais tarde foi mordido pelo Greyback e não se transformou em lobisomem, claro que porque o Greyback não tava transformado, né, mas é diferente. Então, por ele estar transformado em cão e animais não contraírem a licantropia, eu acho que é por isso. Lembrando que quando um bruxo é um animago e se transforma, ele realmente se transforma em um animal. Então, toda a biologia dele passa a ser a de um animal. Sua consciência é mantida a de um ser humano. Então, por isso. O Sérgio Siqueira perguntou, Caco, o que o Ted Lupin fazia em King's Cross em setembro de 2017, já que ele havia se formado em 2015. Em setembro de 2017, pra quem tá perdido aí, é quando se passa o epílogo de Harry Potter, quando o Harry vai lá levar os seus filhos na plataforma, no final de Relíquias da Morte, lembra? O Ted Lupin tava aí porque ele foi simplesmente acompanhar a galera que tava indo pra Hogwarts. Ele tava ali com o Harry, com a Gina. O Harry era padrinho dele, né? O Harry e a Gina. Então ele foi lá só pra desejar boa sorte mesmo pras crianças e já era. O Ben Silveira Denis perguntou se as guerras bruxas foram mundiais mesmo, porque os confrontos eram somente no Reino Unido. Abraço. Um abraço, Denis. As guerras bruxas, elas não foram mundiais. Elas aconteceram só mesmo ali naquela região, na região do Reino Unido e tal, e alguns lugares, tipo, da Europa. E os outros governos não interferiam e não aconteceu nada porque, tipo, na real, a batalha, ela não era um alerta, tá ligado? Tipo assim, a guerra, ela só foi avisada, ela só foi exposta depois que o Fudge sai do poder, isso lá em 1996. E aí, nesse período que foi passando, o Voldemort toma o Ministério da Magia e ele controla tudo por baixo dos panos, ele controla a mídia, ele controla tudo. Então, tipo, na real, não estava acontecendo uma guerra, né? Tipo, a Ordem da Fênix e algumas pessoas que acreditavam no retorno do Voldemort estavam lutando contra isso, mas enquanto isso ele tomava o poder por baixo dos panos para fazer com que as coisas fossem menos alarmantes. Então é por isso que as batalhas só rolaram por lá. A próxima pergunta é do Fred_Mirai e ele pergunta como o Filch pode consertar os quadros mágicos em letra maiúscula, se ele é um aborto. Acontece, Fred, que pra restaurar um quadro, você não precisa ser um bruxo. Inclusive, existe essa profissão de restaurador de quadro. O que foi destruído não foi a mulher gorda, não, ela trocou de retrato. O que foi destruído foi a paisagem. Então, ele só restaurou lá a paisagem mesmo, colou bonitinho e tal, e aí ela voltou pra paisagem tranquilamente. O Cauã Guilherme da Silva perguntou como que o Frei Gorducho morreu. O Frei Gorducho, pra quem não tá lembrando, é o fantasma da Casa Lufa-Lufa. Cauã, ele era um frei, como o nome já diz, né? E ele era um bruxo. Então, na época que ele vivia, ele curava as pessoas e tal, ajudava muitas pessoas curando-as com magia. Só que aí a galera começou a achar estranho que ele curava as pessoas com um pedaço de pau e ficava transformando coisas e também tirava animais de dentro de cálices. E aí a galera condenou ele à morte por ele ser um bruxo. E foi assim que ele morreu. O FCK.iral perguntou por que o Ministério da Magia não mandou uma coruja para o Sirius, seguiu ela, sendo que elas não precisam de endereço. No mesmo texto que fala sobre as corujas não precisarem do endereço e encontrar qualquer pessoa, fala também que se a pessoa não quiser ser encontrada, a coruja não a encontra. Então é por isso, tipo, as pessoas recebem a coruja que elas querem receber. Então é óbvio que uma coruja do Ministério não encontraria os Sirius. E o Kaique Xavier Camilo que perguntou se eu tenho alguma expectativa sobre o suposto novo filme de Harry Potter. Kaique, não tem nenhum novo filme de Harry Potter. Provavelmente você foi enganado, mano. O único filme do universo bruxo que se passa muito antes de Harry Potter nascer é Animais Fantásticos e o próximo filme vai rolar só em 2021. Se você estiver falando desse, cara,
tô com as expectativas... Eu ainda não tô criando expectativa porque tá muito longe. Talvez quando eu chegar mais perto eu fique mais ansioso. Mas filme de Harry Potter não vai ter, não. A Rita Arvana perguntou se as crianças não vão à escola antes de Hogwarts, como que elas sabem ler? Eu também já expliquei isso, já fiz vídeo, inclusive, só sobre isso. As crianças bruxas não precisam ir à escola para aprender a ler. Elas são ensinadas em casa mesmo pelos pais. A Samantha Freitas perguntou: uma dúvida, Draco Malfoy amava Hermione? O Liv_Stokes perguntou se alguém que não é metamorfomago pode virar um ou só nasce assim. Não pode se tornar um metamorfomago. A pessoa tem que nascer com essa característica que é hereditária. A Rosiele_Frost perguntou por que o Neville sentiu dor quando o Moody lançou um crucio na aranha. O Neville não sentiu dor. Ele só tava achando aquilo muito ruim porque lembrava os pais dele que foram torturados com aquela mesma maldição. O Wellington Rodrigues perguntou como Nick Quase Sem Cabeça tomou a poção de mandrágoras em Câmara Secreta se ele era um fantasma. Bom, eu tenho a teoria de que a poção foi espirrada nele, porque quando ele fica petrificado, a Minerva McGonagall conjura um leque muito grande e abana, então ele vai sendo empurrado. Então se o vento pode empurrá-lo, então o líquido talvez possa encostar nele. Talvez dessa forma. O _Vló perguntou como Voldemort teve tempo de transformar o Harry em Horcrux se ele morreu instantaneamente. Aí que tá, o Voldemort não transformou o Harry em Horcrux. O Harry foi a Horcrux, entre muitas aspas, porque ele não foi feito processo para se fazer uma Horcrux, ele era uma Horcrux que o Voldemort não queria criar, então, tipo, era diferente de uma Horcrux, sabe? A alma do Voldemort só ficou ali porque era a única coisa viva naquela sala. O Enzo_CT pergunta como que os alunos iam para Hogwarts antes dos trens serem inventados, e meu amigo, eles iam de chave de portal, de vassoura, de tapete voador, não, tapete voador não porque era proibido, mas eles iam aparatando com os pais, de qualquer forma, o que era muito perigoso porque corria risco de exposição, tinha muito atraso, enfim. Pixelbooks perguntou se o professor Quirrell pode ser considerado uma Horcrux. Sim, uma Horcrux temporária, que também não teve processo de Horcrux, mas sim guardava a alma do Voldemort dentro dele, então pode ser sim. A Helena Gontijo perguntou se Hogwarts é uma escola paga. Não, Hogwarts é uma escola pública. A Pan_Oli perguntou como o patrono do Snape, ou o Snape, sabia onde o Harry estava, lá na floresta, lá pra mandar pra falar da espada, né? Então, deve ser Pamela, né? No caso, quando o Harry, a Hermione e o Rony estavam fugindo, a Hermione levou o quadro, o retrato do Phineas Nigellus Black, que foi um dos diretores de Hogwarts. Aí ela pegou o quadro lá na casa dos Black, levou com eles na bolsinha pra tentar saber o que se passava em Hogwarts, porque tinha um quadro lá no escritório do diretor, que era o Snape. E aí o Phineas Nigellus ele acabou ouvindo acidentalmente onde o Harry e a Hermione estavam e contou pro Snape. Assim o Snape mandou a espada lá, beleza? E o patrono também. O Ravenclaw Common Room perguntou por que o Harry não foi expulso de Hogwarts conjurando Lumos Maxima no terceiro filme. Pô, da Corvinal me fazendo uma pergunta dessa, tecnicamente você já tinha que ter devorado os livros de Harry Potter. Aquilo só acontece nos filmes. O Harry não usa feitiço fora de Hogwarts, não em Prisioneiro de Azkaban. Na verdade, ele tá fazendo uma redação pra escola, pra Hogwarts lá. Ele não usa aquele Lumos Maxima, é só no filme, então não existe. Então é isso, chegamos a mais um fim de um Papo Furado. Se você gostou, deixa o seu like. Se teve alguma dúvida sua respondida aqui, comenta. Não esquece de ir lá no meu Instagram me seguir, deixar lá sua dúvida quando eu abrir a caixa de perguntas lá pro próximo Papo Furado. Vai ser um prazer ler a sua pergunta. Se for uma pergunta muito legal, muito interessante, eu trago aqui. Ou se for uma pergunta muito recorrente, mesmo que eu já tenha respondido, porque a galera parece que não assiste os vídeos, né? Tipo, faz a pergunta que eu respondi no último Papo Furado, tinha um monte de pergunta aí. Então, ai. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo aqui. É nóis, se inscreve aí no Caldeirão Furado. A gente se vê no próximo vídeo. Mal feito, feito e tchau.